Olá, segundos anos! Vamos começar a nossa aula de hoje sobre cinema, tá? É um assunto da quarta unidade e eu sou a sua professora de arte, Onésia Lima. Para entender primeiro essa questão do cinema como obra de arte, você tem que entender que o cinema ele só foi possível por causa de uma revolução tecnológica, que está dentro da Revolução Industrial. Então, sem o aparato técnico e das máquinas, o cinema nunca teria existido. Então, a gente, como já viu, né, a aula de fotografia, a fotografia como ela existe hoje, só foi possível por causa de uma evolução tecnológica. E o cinema também. Então, a gente pode, inclusive, considerar, tá, que o cinema ele é a evolução da fotografia. Porque o cinema, o início dele, eram vários quadros, tá? Um do lado do outro, para dar essa ilusão do movimento. Então, tá totalmente relacionado a fotografia com o cinema. Mas, antes de a gente começar a história do cinema em si, é interessante a gente entender um pouquinho do que é o cinema nessa questão mais tecnológica e industrial, tá? Vamos lá. Introduzindo, eu já coloco, né, os Avengers, os Vingadores, porque eu sei que todo mundo gosta, pelo menos eu adoro, né? Então, eu coloco o seguinte para a gente poder começar a discussão nessa introdução sobre cinema, ok? É importante notar que a atividade artística também está ligada ao modo de produção de uma sociedade. Então, o cinema ele está ligado, tá, ao modo de produção dessa sociedade que se está se expandindo. Estamos falando da sociedade ocidental, ok? Mas o cinema hoje ele está presente em todos os continentes, tá, do mundo, ok? Inclusive ele é muito importante para difundir a cultura, tá, a história local. A indústria trouxe grandes modificações a todos os campos da vida social e também a obra de arte um novo caráter. E qual caráter é esse? O caráter da repetição. Como assim? Lembrem da fotografia. A fotografia é aquela obra de arte que eu posso reproduzir. Então, o cinema também vai ser essa obra de arte que eu vou poder reproduzir. Como assim, professora? Por exemplo, quando os Avengers, né, os Vingadores estrearam aqui no Brasil, eles não estrearam apenas em uma única sala de cinema. Em um único shopping, né? Shopping X, existiam 6 salas de cinema que estavam passando o filme. E pela cidade a gente conta em torno de 10 cinemas, né? 10 espaços, contabilizando assim bem para cima, tá, pessoal? Mas, então a gente tinha, vamos dizer, se existiam 10 espaços passando esse filme, ok? E cada espaço tinha 5 salas, eram 50 exibições na mesma hora. Então é muita reprodução. Isso é possível por causa desse novo caráter que a obra de arte vai ter, ok? Desde a fotografia. Ela começa a ser feita dentro de um modo de produção industrial. Isso, você pode ter acesso, inclusive, ao mesmo tempo que a gente aqui em Recife estava tendo acesso a essa obra cinematográfica, nessa obra de arte, do entretenimento, que é a saga Vingadores, outras pessoas de outros estados também estavam tendo e outras pessoas de outros países também. Então, é uma produção industrial, uma produção em massa, ok? Em série e dirigida para o mercado, porque só existe cinema desse modelo assim que a gente tá vendo aqui, que é o cinema que a gente chama cinema comercial, porque existe um mercado para isso, tá? Então, a gente vai, inclusive, conversar sobre essa ideia de mercado que ultrapassa até a própria película, até o próprio filme. O filme é criado, a gente consome, paga o ingresso, compra pipoca, né? Eu que sou apaixonada também compro aqueles baldezinhos temáticos do filme, né? Aí outras empresas, de acordo com a repercussão que o filme tem, acabam colocando outros elementos à venda, né? E acaba casando isso. Então tá tudo inserido nesse universo, tá? Industrial, capitalista que a gente vive, ok?
Então, é por isso que o cinema pode ser apontado como uma expressão mais característica de uma arte criada com base nas recentes descobertas tecnológicas. Então, a gente só tem cinema porque teve uma tecnologia, claro, que evoluiu do seu início até hoje e que hoje propõe e tem essa predisposição a ter essa produção de obras cinematográficas em série e tudo que é voltada para o consumo da massa. Consumo de massa por quê? Porque independente do lugar que eu esteja, o país que eu esteja, o estado que eu esteja, a cidade que eu esteja, estou vendo a mesma obra. Vingadores foi visto no Brasil, então eu estou ultrapassando questão de cidade e de estado. Visto na América Latina, na América inteira, né? Até na Ásia. Então, percebam, é um consumo de massa. Tranquilo? Seguindo. Assim, as semelhanças entre outras atividades industriais, o cinema demanda altos investimentos. A gente sabe que para produzir um filme de Vingadores não é barato, né? Não é barato. Vocês podem botar aí no Google depois, pesquisar orçamento do filme, né? Não é uma coisinha barata. E também, como é algo para ser lucrativo, o lucro é 3, 4, 5, 10 vezes mais do que custou a obra cinematográfica. Então, tem que ter um alto investimento, mas quando existe toda uma demanda para esse filme, o retorno é garantido, tá? Mas tem filme que flopa, né? A gente sabe que tem alguns filmes que tem um investimento do caramba e no máximo o filme se paga um pouco mais. Então, são coisas que acontecem na história do cinema, tá? O cinema demanda desses altos investimentos para produzir uma grande quantidade, inclusive, de objetos e cópias. Como eu falei para vocês, é necessário várias cópias para se passar em vários espaços diferentes, tá? E também é necessário essa produção e reduzir o custo para nós que somos espectadores. Imagina se a gente precisasse pagar altas fortunas para assistir um filme, né? Eu, inclusive, acho que o cinema é caro ainda, né? Você pagar, não sei que ano vocês vão estar vendo esse vídeo, se esse vídeo vai estar ainda daqui a alguns anos, mas em 2020, tá? Que é o ano que eu tô gravando esse vídeo, quando você vai ao cinema, dependendo também do cinema, tá? Porque vai depender do espaço físico, do shopping propriamente dito. Você pode pagar 10, também dependendo do dia, vale salientar também, 10, 15, até R$25 meia entrada. Como assim? Entrada para estudante. E eu dizendo não esses cinemas prêmios, tá? Esses cinemas que você tem a poltrona reclinável. Não, é tipo cinema comum. Então, eu acho R$10, R$15, R$25 um preço bastante salgado, né? Então, e olha que está sendo um preço bem, segundo os especialistas, mínimo para se ter acesso a essa obra, ok? O cinema, entretanto, segundo a parte aqui do texto, tá? Inclusive, coloca cinema acessível aqui, eu fico agoniada, né? Aqui embaixo. O cinema tem, entretanto, um lado artístico inegável. Claro, a gente não pode negar a obra de arte que é assistir um filme. Independente de que filme seja, ele é uma obra de arte, tá? Pois ele conta histórias por meio de imagens e muitas vezes com uma beleza inesquecível. Tipo assim, tem cenas dos filmes Vingadores que você olha e fica arrepia, né? Tem obras cinematográficas que você assiste e você fica, assim, extasiado, né? E tem acontecido desde os primeiros filmes, assim, desde a origem do cinema, essa ação do cinema basicamente envolver a gente dessa maneira, tá? Desde o cinema quando ele era preto e branco, quando ele era um cinema mudo, porque os atores, eles falavam, mas a gente não escutava a voz dos atores. Tinha uma musiquinha, tinha umas plaquinhas, né, tipo assim, dizendo o que eles estavam falando. Mas a gente chama cinema mudo porque a gente não escutava a voz dos atores. Mas os atores estavam falando.
até chegar ao cinema, né, com áudio, né, com a voz dos atores e o cinema colorido. Então, foi toda a evolução. E hoje a gente pode ver um filme pelo smartphone, né? Então, tem toda essa evolução tecnológica que o cinema teve. Eu trago aqui um exemplo de um dos filmes mais aclamados pela crítica mundial, que é de 1921, que é o filme O Garoto, que tem como protagonista o personagem Charlie Chaplin, né? Ou melhor, Carlitos, que é o personagem do ator Charlie Chaplin, que ele basicamente fez uma indústria cinematográfica. E ele foi bem famoso desse cinema mudo. Vamos lá? Para a gente entender o início de onde começa, vale salientar que vão existir, vocês vão procurar na internet, eu sei, e vão até questionar aqui nos comentários, que existem vários pais do cinema, né? Tem os pais franceses, americanos, mas uma coisa que é mais difundida é que são os irmãos Lumière, né? Que é o Auguste e o Louis, que são os responsáveis pela primeira exibição, tá? Cinematográfica. Então, essa arte de contar histórias através de imagem e movimento se consolida, tá? Com a invenção do cinematográfico. É como se fosse um aparelho de reprodução, tá? Que em 1895, quer dizer, no finalzinho do século XIX, beirando o século XX, os irmãos Lumière, né, que é o Auguste e o Louis, eles na França vão fazer a primeira exibição pública de cinema. Essa exibição ela dura pouquinho tempo, tá, pessoal? É bem rápida e eles reproduzem basicamente em plano sequência, tá? Que no seu plano sequência é como se fosse uma gravação única, tá? A chegada de um trem na estação. Então, esse filme, né? Praticamente causou um alvoroço à plateia, porque imagina, você tinha acabado de conhecer a fotografia como uma obra, né, como uma invenção tecnológica extremamente babado, o telefone estava por aí, os automóveis já estavam surgindo, aí você vai para uma sessão de cinema que você nunca tinha ido e você vê esse trem se aproximando. A galera começou a correr, foi um bafafá. Então, também, né, só pra gente andar, pra não demorar tanto, o primeiro filme que a gente chama filme de ficção é de Georges Méliès, que é o filme A Viagem à Lua, que é praticamente conhecido, na realidade, como o primeiro filme, né, de ficção que existe. Esse aqui é o primeiro filme documental, tá? Porque é a chegada de um trem, então é literalmente a chegada de um trem. E esse aqui, um filme de ficção. Então, são as primeiras obras cinematográficas da história da humanidade, assim, datadas, tá? Até agora, até agora. Cinema mudo, o grande Carlitos, né? Feito pelo ator Charlie Chaplin, que desde 1910 fez grande sucesso, tá? Em melodramas pelo mundo. E ele praticamente eternizou esse vagabundo, né? Esse que tinha essa atitude meio burlesca, né? Que é o Carlitos, para todo mundo, independente da idade que vocês tenham, que estiverem assistindo esse vídeo, vocês já, né, viram uma imagem do Charles, né? Como Carlitos. E essa é uma das imagens mais conhecidas dele, que é daquele filme Tempos Modernos, que é muito bom, tá, pessoal? E é atemporal, mesmo sendo dentro do cinema mudo. Agora, vale salientar que o cinema americano, ele vai expandir, né? Aí eu trago quem? Star Wars, né? E quando eu falo de cinema americano, eu falo de Hollywood, né? Então, a partir dos anos 70... vai ter uma geração de cineastas que vai explodir, né, nesse universo cinematográfico e vai produzir séries de filmes. Tipo assim, Star Wars, até hoje, a gente fica esperando um novo filme, né? Ano passado foi lançado o último episódio da terceira trilogia,
E é uma saga que tem pano pra manga pra muita coisa. Maravilhoso. Então, crianças, esse é o cinema americano, tá? Dos anos 70. Maravilhoso, né? E Star Wars é esse exemplo, tá? De saga que tem várias, né? Várias, várias séries derivadas do gênero, né? Maravilhoso. Bem, e como eu falei pra vocês que tá tudo relacionado com esse universo do capitalismo, quando tem o filme, né? Ele é lançado, ok. Aí ele já tem um custo para ser feito. E também tem uma coisa que a gente chama de produtos. Como assim? Tudo que levar a marca do filme, né? O filme, a empresa que fez o filme ganha dinheiro sobre. Então, existe todo um leque de produtos que são criados, de um marketing que é criado em cima do filme para a venda desses produtos. E principalmente para o nosso universo juvenil, são os brinquedos, né? Então, eu trouxe o exemplo de Star Wars aqui, de alguns brinquedos que são vendidos, inclusive, tá? Hoje. Esse aqui da nova saga, da nova trilogia, ok? Então, ó, os cineastas Steven Spielberg e George Lucas consolidaram com seus filmes de um modo de produção industrial que integra marketing, né? Que o marketing é a propaganda do filme. Então, em televisão, em internet, em todos os lugares é divulgado, essa propaganda acontece. A distribuição, tá? De uma cadeia, né? De produtos midiáticos, ok? Sem contar com a música, jogos e brinquedos. Tipo assim, eles vendem a trilha sonora, crianças. Então, pense que coisa maravilhosa. E seguindo esse cinema, né, mais contemporâneo, a gente vai ver os efeitos tecnológicos. Quem nunca já ouviu falar, assim, do famoso fundo verde, que é esse aqui, né? Que esse fundo verde, ele cria atmosferas, ele cria paisagens, né? Você pode botar a imagem de um outro planeta que o filme acontece e fica muito realista. Então, os efeitos tecnológicos, tá? Desses filmes de ação e filmes diversos, tá sendo cada vez mais utilizado essa tecnologia do fundo verde, tá? O exemplo que eu trago aqui na imagem é um filme recente, tá? Que são os efeitos especiais do filme Fantásticos, onde Animais Fantásticos, né? Onde habitam, que é derivado da linha do Harry Potter, que também teve muitos efeitos, né? Efeitos tecnológicos e tal. Então, é esse o cinema atual. Então, a próxima aula a gente continua conversando sobre cinema. Beijo!